Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática Um Mundo de Normas, segundo Norberto Bobbio. As contribuições do texto hoje e traduções são feitas através do professor Fernando Pavan Batista e Ariane Bueno Sudati, que vão trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. O estudo do direito é um ponto de vista normativo. Com isto, entendendo que o melhor modo para aproximar-se da experiência jurídica e aprender seus traços característicos é considerar o direito como um conjunto de normas ou regras de conduta. Comecemos então por uma afirmação geral do gênero. A experiência jurídica é uma experiência normativa. A nossa vida se desenvolve em um mundo de normas. Acreditamos ser livres, mas na realidade estamos envoltos em uma rede muito espessa de regras de conduta que, desde o nascimento até a morte, dirigem nesta ou naquela direção as nossas ações. A maior parte destas regras já se tomou tão habituais que não nos apercebemos mais da sua presença. Porém, se observarmos um pouco de fora, o desenvolvimento da vida de um homem através da atividade educadora exercida pelos seus pais, pelos seus professores e assim por diante, nos daremos conta que ele se desenvolve guiado por regras de conduta. Esse é um dos primeiros pontos aqui que Bobbio nos traz efetivamente quando vai se relacionar à perspectiva da importância das regras estabelecidas dentro da sociedade e o ponto de vista, na realidade, de como ela se forma. Ela está envolta a todas essas perspectivas da sociedade, grande parte das ações da sociedade, elas são relacionadas a um formato de normas. Portanto, nós estamos condicionados a regras e normas diversas, não somente através das normativas do direito, mas também de regras e normas estabelecidas informalmente na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. Com respeito à permanente sujeição a novas regras, já foi justamente dito que a vida inteira, e não só a adolescência, é um contínuo processo educativo. Podemos comparar o nosso proceder na vida com o caminho de um pedestre em uma grande cidade. Aqui, a direção é proibida, lá a direção é obrigatória. E mesmo ali onde é livre, o lado da rua sobre o qual ele deve manter-se é em geral rigorosamente sinalizado. Toda a nossa vida é repleta de placas indicativas, sendo que umas mandam e outras proíbem ter certo comportamento. Muitas dessas placas indicativas são constituídas por regras de direito. Podemos dizer desde já, mesmo em termos ainda genéricos, que o direito constitui uma parte notável e talvez também a mais visível da nossa experiência normativa. E por isso, um dos primeiros resultados do estudo do direito é o de nos tornar consciente da importância do normativo na nossa experiência individual e social. Bobbio traz essa relevância com característica a perspectiva das normas existentes dentro da sociedade. Hoje é impossível você pensar que você não seguiria norma alguma estabelecida na sociedade, sendo que toda ela é constituída a partir de regras e normas. Algumas delas vão dar origem a perspectivas do direito, a normativas estabelecidas pelo direito. Outras, na realidade, são regras estabelecidas dentro da sociedade.
e não estamos fora dela. Então, na realidade, nós estamos dentro desse contexto que vai, em outras palavras, condicionar essa perspectiva trazida pela norma. Vamos então ao nosso próximo slide. Se distanciarmos de um momento do homem singular e considerarmos a sociedade, ou melhor, as sociedades dos homens, se deixarmos de nos referir à vida do indivíduo e contemplarmos aquela vida complexa, tumultuada e sem interrupção das sociedades humanas, que é a história, o fenômeno da normatividade, nos aparecerá de modo não menos impressionante e ainda mais merecedor de nossa reflexão. A história pode ser imaginada como uma imensa torrente fluvial represada. As barragens são as regras de conduta religiosas, morais, jurídicas, sociais que detiveram a corrente das paixões, dos interesses, dos instintos dentro de certos limites e que permitiram a formação daquelas sociedades estáveis, com as suas instituições e com os seus ordenamentos, que chamamos de civilização. É importante nós entendermos que esse contexto faz parte de todo um bloco que constitui a sociedade, como o próprio autor cita, as civilizações. Todas elas são estabelecidas por diversas vertentes normativas que vão condicionar o comportamento dessa pessoa, deste homem, dentro dessa sociedade, que vai formar uma civilização. Portanto, dentro de todas essas perspectivas, a essência de uma sociedade já se constitui diante de princípios normativos que são aplicados nesta mesma sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide? Há, indubitavelmente, um ponto de vista normativo no estudo e na compreensão da história humana, de forma a possibilitar diversos questionamentos. É o ponto de vista segundo o qual as civilizações são caracterizadas pelos ordenamentos de regras nas quais as ações dos homens que as criaram estão contidas. A história se apresenta então como um complexo de ordenamentos normativos que se sucedem, se sobrepõem, se contrapõem, se integram, trazendo como referência a importância da norma nesse contexto. Estudar uma civilização do ponto de vista normativo significa, afinal, perguntarem-se quais ações foram naquela determinadas sociedades proibidas, quais ordenadas, quais permitidas. Significa, em outras palavras, descobrir a direção ou as direções fundamentais em que se conduzia a vida de cada indivíduo. As perspectivas já eram traçadas para cada um desses indivíduos pertencentes a uma sociedade. Portanto, em outras palavras, aquilo já era predestinado a essa pessoa, como efetivamente ela deveria conduzir a sua vida. Nesse sentido, as regras, as normas e todos esses aspectos presentes na sociedade vão condicionar essa pessoa a se comportar, agir, viver, se relacionar de determinadas formas. Tudo isso compreende efetivamente regras e normas. Mas é importante nós pensarmos também que nem todos seguiam essas características. Portanto, aí nós temos então a necessidade e a existência das sanções que são construídas nesta sociedade para aqueles que não seguirem essas determinadas regras. Vamos então ao nosso próximo slide? Assim podemos refletir sobre algumas perguntas. Junto a determinado povo eram permitidos ou proibidos os sacrifícios humanos? Era proibida ou permitida a poligamia, a propriedade dos bens imóveis, a escravidão? Como eram reguladas as relações de família e o que era permitido e o que era proibido ao pai ordenar aos filhos?
como era regulado o exercício do poder e quais eram os deveres e os direitos dos súditos diante do chefe, e quais os deveres e os direitos do chefe diante dos súditos. São todas as perguntas que pressupõem o conhecimento da função que tem o sistema normativo de caracterizar uma dada sociedade, e não podem ser respondidas senão através do estudo das regras de conduta que moldavam a vida daqueles homens, distinguindo-a da vida de outros homens, pertencentes a outra sociedade inserida em outro sistema normativo. Aqui é importante nós entendermos que dentro dessa característica, dessas estruturas concebidas nas sociedades, elas vão se caracterizar a partir de cada característica da sociedade, ou seja, sua cultura, sua forma de agir, sua religiosidade, as suas crenças. Tudo isso são processos que influenciam efetivamente a composição dessa sociedade. Portanto, é necessário que, para compreender a forma de agir, a forma de pensar, a forma de se relacionar, é necessário compreender também como era constituído essas sociedades para compreender como se construiu essas normas dentro dessa sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.